Pinhancarém, ele disse assim mesmo: eu vou te dar esse nome, um nome balanta, né? É de uma etnia da África, de Guiné-Bissau. Então ele disse assim mesmo: o teu nome vai significar, somos todos iguais, porém diferentes. É isso que significa Pinhancarém. Então, quando uma pessoa colocava o nome de alguém, ele tem um significado claro e expresso ali. Eu sei que muitas vezes os nossos pais fazem também por significado. Ouve o nome, disse: quero saber o significado dessa pessoa, e colocam. Só que isso ainda é diferente para o nome de Deus. Porque muitas vezes o nome não significa aquilo que significa. Aquele nome não significa o que a pessoa será, ou o que deve ser. E aqui é interessante porque quando Deus apresentou o seu nome, Ele está mostrando quem Ele é de fato, suas obras e suas palavras. Por isso que quando o salmista ele vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, existe um ponto pelo qual Ele está mostrando isso. Por que tão magnífico é o nome do Senhor? E aqui a gente tem estudado exatamente sobre esse ponto. O que significa o nome de Deus? E quando a gente entende o nome de Deus, ou o significado dos vários nomes, e que a Escritura vai apontar mais de 200 nomes, dando-se para Deus, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, quando se dá esse nome, ele está representando um ato de Deus, uma obra de Deus, que representa exatamente essa pessoa, no caso Deus. Quando a gente já ouviu falar, quantos já ouviram falar Jeová Jiré? Já ouviram? Levanta a mão assim. Aí, você sabe o que significa Jeová Jiré? Não. Provedor. Exatamente, Jeová Jiré é o Deus provedor. Quem disse isso? Vocês sabem quem disse? Abraão, no monte, quando ele foi sacrificar Isaac. Quando ele foi sacrificar Isaac, Deus disse: não faça isso ao menino, porque agora eu sei que tu temes. Então, Abraão largou mão do cutelo, tirou o menino do altar, e quando ele levantou os olhos, ele viu quem? Um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres. Então ele pegou o carneiro, colocou no lugar de Isaac e o imolou. Porque no monte do Senhor, o Senhor proverá. Jeová Jiré, o Deus provedor. Aí Jeová Rafá, o Deus que cura. Aonde falou isso? Quando Israel saiu da terra do Egito e Deus tirou todas as enfermidades do povo. E ele saiu, não havia um enfermo entre todos os homens que saíram, ou todo o povo que saiu da terra do Egito. Então, cada vez que Deus atinge com um ato sobre o seu povo, o povo passa a dar um nome a esse Deus. O mesmo Deus, por quê? Porque Ele é o que o seu nome diz. Se a gente diz que Deus é juiz, é porque Deus é juiz. Se a gente diz que Deus é um justo juiz, é porque Ele é um justo juiz. Toda vez que Ele se manifesta justo, Ele se manifesta santo, Ele se manifesta curador, Ele se manifesta provedor. Então toda vez que a gente fala do nome de Deus, é aquilo que Deus realmente é. Diferentemente, se a gente pode dizer assim, deixa eu ver o nome. Oxe, não estou lembrando nenhum nome agora. Um dos apóstolos de Cristo é chamado de João. E João significa o Deus gracioso. Certo? O que se representaria para que um filho tivesse tendo esse nome? Um Deus cheio de graça. Deveria ser que esse João deveria exercer muita graça em toda a sua vida. Uma graça maravilhosa realmente, um amor gracioso para com os outros. Mas em toda a trajetória de João, até que Cristo morra e ressuscite, tudo que a gente vê na vida de João é um homem iracundo. É um homem com muita raiva e com muita necessidade de poder e de estar na posição de poder, mesmo sendo ele um jovem bem pequenininho. Então, quando a gente olha, a gente percebe que o nome dele não condiz com o seu próprio nome, ou seja, o comportamento dele não condiz com o seu nome. Mas quando ele se converte, quando Deus o transforma, a Bíblia diz que ele é considerado quem? O amado do Senhor, aquele a quem o Senhor ama. E ele, todas as cartas que ele escreve no Novo Testamento, seja o seu Evangelho, seja as cartas, ou seja o livro de Apocalipse, que ele escreve 4, no caso,
textos para nós do Novo Testamento, todos eles, quando ele vai se referir a Jesus ou aos homens, ele sempre escreve amado, amado, amado irmão, amado querido, vocês são os amados de Deus, são os filhos amados de Deus. Ele sempre é o que a gente chama de o apóstolo do amor. É isso que ele vai, porque ninguém vai escrever mais sobre o amor do que o apóstolo João. Embora Paulo ele fala, que a gente pode dizer, um tratado sobre o amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele vai dizer que o amor é benigno, é verdadeiro, ele é justo, ele não se ufana, ele não se preocupa com seus próprios interesses. Embora é Paulo que descreva isso e escreva isso, todo esse tratado, todavia a manifestação desse amor teórico, da forma como nós devemos ver que é esse amor sacrificial, é João que vai relatar tudo isso na pessoa de Cristo ou em suas cartas para a igreja que estava já nascendo e se formando. Pois muito bem, voltando de novo ao nome do Senhor, a gente tem um ponto que é interessante. Eu tenho falado aqui no domingo passado sobre um dos nomes que é mais apresentado nas Escrituras, e um dos nomes que mais apresentado é a palavra Senhor. Essa é a palavra que mais, o nome de Deus é mais traduzido, ou seja, é mais colocado nas Sagradas Escrituras por esse nome. Deus é mais chamado por esse nome, chamado Senhor. E esse nome, Senhor, significa no texto hebraico, Adonai. E aqui eu queria mostrar para vocês, que eu não consegui mostrar na vez passada, quero que vocês olhem este aqui. Senhor, Senhor nosso. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra. E temos duas traduções aqui. A primeira tradução é a Ara, e a segunda tradução aqui que a gente fez é da... Esqueci o nome agora. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Da Bíblia King James. Por que eu estou colocando duas traduções? Para que vocês vejam como é traduzido o texto das Sagradas Escrituras em versões diferentes. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Quão magnífico é o teu nome. Aí, na tradução do lado, vocês conseguem ver, ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Tem alguma mudança nisso? Não. Agora olhe realmente para o texto e como ele está sendo escrito. Tem mudança? Olha o texto mesmo, as palavras que foram colocadas, olha como elas estão escritas. Está em letra maiúscula, garrafais, certo? Ó. Bem aqui, ó. E a outra? Por que está assim? O segundo Senhor está igual com o segundo Senhor do outro, não é verdade? Agora eu vou apresentar para vocês o texto em hebraico, o original dele. Ou melhor dizendo, uma cópia do original. Porque nós não temos mais os originais, já que eles eram feitos em papiros, e o papiro durava mais ou menos uns 3 a 6 meses, no máximo, para que eles pudessem ser conservados. Por isso se fazia repetidamente cópias, para que mantivesse os textos bíblicos, ou os textos normais dos tempos antigos. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a escrita hebraica vem da direita para a esquerda e não como nossa, da esquerda para a direita que a gente lê, tá? Então eu vou abrir aqui um pouco o nosso zoom. Eu acho que aqui tá bom já. Tá bom aí? Não? Espera aí, eu acho que tá meio ruim isso aí. Vou abrir mais um pouco aqui o zoom. Eu só preciso desses dois nomes aqui.
vocês terem uma ideia, vocês sabem que no Salmo não tem uma parte que diz quando esse Salmo foi, não quando ele foi como ele foi composto, mas em que situação ele foi composto. Qual foi a finalidade daquele Salmo for composto? Aquilo que está escrito e que a gente considera como o verso primeiro, como ó Senhor, Senhor nosso, esse não é o verso primeiro. O verso primeiro começa exatamente com um texto que ele vai dizer na versão, seja ela qual for, aqui, ó. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Isso é texto bíblico. Isso não é uma interferência de algum outro editor para colocar, não. Era assim que colocava como referência porque esse salmo foi escrito, em que circunstâncias foram escritos. Às vezes ele diz a circunstância em que o salmo foi escrito, outras vezes só dizem como ele deve ser cantado. Mas aí eu quero só mostrar isso porque isso faz parte do texto e é ali que começa realmente o salmo primeiro, ou o verso primeiro. Tá, voltando de novo ao nosso texto. Nós temos isso aqui. Ele termina como um salmo de Davi, e então temos essa letra aqui, essa primeira palavra. Essa primeira palavra, está vendo? Lá embaixo está escrito a tradução dela. O que está escrito? Conseguem ler? Aqui embaixo, ó. Yahvé. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, esse é o tetragrama da palavra Deus. O nome de Deus é exatamente escrito por essa palavra aqui. Todas essas consoantes A e E não existem. Elas foram introduzidas depois de muito tempo para que as pessoas pudessem continuamente falar o alfabeto, ou melhor dizendo, a língua hebraica durante muito tempo, porque a língua hebraica não tinha vogais. Então, com o passar do tempo, os homens começaram a perceber que seria difícil a gente continuar prosseguindo com essa linguagem. Então, eles começaram a inserir dentro dos textos as letras para que então a pronúncia pudesse acontecer. Muito bem. De maneira que, então, as pessoas, quando viam esse tetragrama, como eu falei da vez passada, quando as pessoas iam escrever nos pergaminhos e chegava na letra, no original, ou seja, na palavra exata do nome de Deus, eles escreviam e jogavam fora a caneta. Porque eles consideravam que a caneta ela não é digna de escrever o nome de Deus. Então eles pegavam a caneta, jogavam fora e pegavam uma outra pena, não estou chamando aqui caneta, mas pegavam outra pena e continuava de novo o texto com outra linha, porque ela ousou escrever o nome de Deus, a coisa mais preciosa que deveria ter feito, então ele fez, então ele jogava fora e continuava. Pois muito bem, como eu falei, no terceiro mandamento, Deus diz exatamente isso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E com esse mandamento, Israel ficou muito preocupado de usar o nome de Deus em vão em qualquer situação, como a gente muitas vezes ouve por aqui, não é verdade? Em todas as partes, oh meu Deus, Deus do céu, isso. Mas para Israel isso era tomar o nome do Senhor em vão, você não poderia usar o nome do Senhor para qualquer coisa de maneira banal, como se fosse qualquer uma dessas coisas. Então Israel ele fez uma coisa, em vez de eu usar o nome próprio de Deus, eu vou usar outro nome para substituir esse nome, para fim de que, se eu falar este nome, eu não fale o nome verdadeiro de Deus, o nome próprio de Deus, e assim eu não caia no erro do terceiro mandamento. E qual foi o nome que eles trocaram para simbolizar esse Yahvé? Simbolizar exatamente o outro, que a gente chama de Adonai. Adonai também significa Senhor. Então, toda vez que as Escrituras às vezes apontam a Senhor, ela vai trocar este nome, em vez de Senhor, para Adonai. Assim se fazia. Mas havia um nome próprio de Deus e havia também um nome Adonai. Então, muitas vezes, nas traduções nas Escrituras Sagradas, em vez dele colocar Yahvé, ele colocava Adonai. Só que para nós, Adonai significa o quê? Senhor. Então, quando a gente, como português que vai trocar, a gente não colocou Yahvé. Então, a gente teria que colocar o quê? Senhor e Senhor. No Salmo de número 8, nós temos Senhor com letra maiúscula, toda garrafal, vendo aquela tradução King James, e depois Senhor. O que ele está colocando? Quando ele coloca em letras garrafais, significa dizer que o nome próprio de Deus está sendo apresentado naquele texto. E quando ele não coloca em letras garrafais, significa dizer que a palavra Adonai é que está entrando naquele texto. E isso para nós é interessante porque quando você lê o texto
ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, você começa a perceber uma coisa, assim, ó Senhor, ele está só repetindo, ó Senhor, Senhor, não é assim ou não? Não é assim que a gente imagina? Só que o texto ele foi colocado exatamente para que a gente entender que agora o nome próprio de Deus, o nome da aliança, o nome do Deus da aliança, está sendo colocado naquele momento, e o nome Senhor está sendo colocado num segundo momento. Ou seja, ele faz duas referências para o nome de Deus em um único versículo. Ele apresenta dois nomes para Deus. O primeiro é o nome próprio, Yahvé, que é o Deus do pacto, o Deus da aliança, o grande eu sou. E no segundo momento ele diz que ele é o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, o Senhor forte, o Senhor que domina, o Senhor régio. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que quando vocês olharem na tradução de vocês, e toda vez que vocês virem exatamente essa letra maiúscula, e aqui tem um erro muito grande na ARA, porque quando na ARA você lê na sua Bíblia, aí na ARA, você percebe que o Senhor está sendo repetido da mesma maneira, como a gente viu nesse texto aqui no verso de número 8, que é da ARA. Ó Senhor, Senhor nosso. Você consegue diferenciar entre o primeiro Senhor e o segundo Senhor? Consegue? Sim ou não, irmãos? No aplicativo está, graças a Deus, mas no texto normal, na Bíblia, muitas vezes não aparece, porque é uma tradução errada. E não é somente a tradução que é errada nesse sentido, é que faz a gente entender que é o mesmo nome que está sendo apresentado. E aqui a gente tem que ter um detalhe. Um nome quando se apresenta, seja em qualquer passagem, quando o nome de Deus se apresenta, seja ele qual for, quando Deus está apresentando um nome diferente nessa passagem, Ele está falando a respeito do seu caráter sobre esse nome. Então, a visão que a gente tem ao ler um texto e eu ler e perceber o nome que está sendo apresentado, vai interferir drasticamente na interpretação, como chega até nós, aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, este nome. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus podia se falar somente o Deus de Israel, mas às vezes Ele fala o Deus de Jacó? Não é assim ou não é? Ele pode falar, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Porque uma hora Deus usa Jacó e depois na outra hora Ele usa Israel, sendo Jacó e Israel a mesma pessoa. E sendo o próprio Deus que tenha falado que trocou o nome de Jacó para Israel. Porque agora Ele se apresenta novamente como Jacó, se o evento já que Ele trocou o nome, já passou muito tempo. Não era mais para se usar Jacó. Mas por que Ele está usando novamente Jacó? Aí é que está, porque quando o escritor está apresentando isso, é para que a gente entenda por que ele está fazendo isso. Mas a gente passa no texto como se não fosse só o Deus. Como se não interferisse na nossa interpretação o próprio nome ali de Deus. Só que quando Deus está se apresentando como Deus de Jacó, Ele vai lembrar que nós muitas vezes estamos errados, falhos, caídos, e é necessário que Deus nos transforme. É como se Ele estivesse voltando para que o povo que está lendo o texto dissesse, preste atenção, você foi chamado, foi liberto, foi transformado para viver uma nova vida. Como tu continuas andando como um Jacó, enganando, corrupto, todo tipo de coisas erradas, não é assim que eu te quero. É isso que Deus ele começa a dizer para nós. Porque Deus ele vai se apresentar como o Altíssimo, porque Deus ele vai se apresentar como o Todo-Poderoso, como Ele diz, como o potente de Jacó. Todos esses nomes que quando Deus se apresenta em um texto, é para a gente refletir que Ele está se apresentando de uma maneira muito clara para nós. E é para a nossa condição. Quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome? Me diz qual é o teu nome de fato. E aí o Senhor disse, o meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou. O que Ele é? Eu sou tudo o que tu necessitas. Eu sou a tua completa necessidade. Está precisando de paz? Eu sou o quê? Jeová Shalom. Está precisando de cura? Eu sou Jeová Rafá. Está precisando de justiça? Eu sou Jeová Tissenedequê. Eu sou o que para ti? O que tu és? O que tu precisas de mim? Eu me torno aquilo que tu precisas. Sabe qual significa o nome de Jesus? Jesus é, Deus é salvação.
Precisa de salvação? Então eu sou a tua salvação. Deus é tudo o que nós necessitamos. É assim que Deus se apresenta a nós. Ele não se apresenta somente dizendo o que Ele é, mas aquilo que nós necessitamos. Só que aí tem um detalhe. Muita gente, a gente vai diante de Deus e vai querendo uma coisa que Deus nunca quer nos dar. Sabe por quê? Porque não é isso que nós necessitamos. Não é isso que nós necessitamos. E como é que a gente sabe que a gente não necessita disso se eu estou pedindo aquilo? É porque o nosso coração é enganoso e faz com que a gente acredite que aquilo que a gente precisa realmente é indispensável. E quando a gente vai olhar no final, no frigir dos ovos, como se diz, terminadas essas coisas e a gente alcançou aquilo que a gente queria, no final a gente continua insatisfeito. Porque se a gente continua insatisfeito, é sinal que aquilo não era necessário para nossas vidas. A gente imaginou que aquilo seria suficiente para me trazer alegria, felicidade, prosperidade, tudo mais nessa vida. Quando a gente alcança aquilo, a gente continua ainda. A partida. Por isso que existe um salmo que é muito bonito, que é um salmo de Moisés, quando ele já está bem velhinho. E ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Ou seja, o que ele vai ensinar a contar os dias? Ele vai começar a entender de si: Senhor, não é os dias como 1, 2, 3, que hoje é o dia 10 do mês de maio. Não, 10 de maio de 2026. Ele não está ensinando a contar um dia após o outro, mas em contar os dias exatamente que ele tem vivido, a forma como ele tem portado, a maneira da forma como ele tem caminhado neste mundo, porque muitas vezes a gente caminha como se a gente não houvesse nenhum passado lá atrás, é como se esse fosse o primeiro dia da nossa vida e está tudo zero, mas não, a gente tem um passado. Então para o passado a gente olha para saber aonde a gente está e para onde a gente está prosseguindo. Porque, irmãos, existe uma coisa que eu gosto tanto da astronomia, é uma coisa, um detalhe muito sério. Todo mundo acha que é muito fácil encontrar a Lua, olhar a Lua e pegar um telescópio e mirar e acertar a Lua. É um bolão daquele, não tem como errar. Detalhe, todo mundo erra, muitas vezes nunca consegue acertar a Lua. Mas como? Daqui é só mirar e acertar? Não é. Porque a distância daqui para a Lua é muito grande. Muito grande. Então você mira bem aqui, vou colocar a mirada bem aqui no seu irmão Jorge. Está bem aqui, direitinho. Eu vou acertar, não tem como. Só que a minha mira não é calibrada. De maneira que existe um pequeno desvio. Mas como eu estou tão perto dele, não tem como errar. E não erra. Porém, quando eu miro para a Lua, eu olho para ela e disse, não tem como errar. A distância é só tipo assim, 1/1000 de centímetro. Mas à medida que a gente vai se afastando, vai ficar isso. A Lua está aqui e o nosso desvio está para cá. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? É que assim a gente interpreta as coisas. Quando a gente olha para o nosso passado, significa dizer que a gente tomou decisões, que o nosso caminho vai caminhar para cá. Mas no início da nossa trajetória, a gente mirou no lugar correto. Muito correto, é aqui que eu vou. Mas a gente começou lá atrás. E quando a gente não faz um processo de análise para trás, irmãos, a gente percebe que a gente não está desviando, porque a gente acha que ainda está no caminho correto, mas a gente já está olhando torto e cada vez mais distante do alvo que a gente imaginou. Por isso que era necessário que a gente olhasse para trás e verificasse: rapaz, do jeito que a gente vai, eu vou ficar mais longe. Então, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha um coração sábio. Um coração sábio não é acertar tudo, mas é corrigir antes que tudo termine mal para nós. Porque já parou para pensar de muitas vezes a gente tem, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, está dando errado, está dando errado. E a gente continua, não, agora vai dar. A gente acha que teimosia é persistência, não é, são coisas opostas. Teimosia é saber que você está dando errado e você quer insistir ainda nessa mesma coisa. Persistência é saber que você vai fazer uma coisa certa, embora tenha tantas dificuldades, mas você sabe que está fazendo a coisa correta e no final você alcança. Porque você não desistiu, você persistiu. A teimosia, no final das contas, depois de tu terminar tudinho e completar, você perde sua vida.
você destrói aquilo que tem. Você derruba todas as coisas. Você acaba. Por quê? Porque você foi teimoso, você não teve um coração sábio para dizer, isso daqui vai dar errado, então eu vou voltar e vou recomeçar. Só que o ato de voltar pressupõe um coração que seja humilde, que não seja soberbo, que não seja orgulhoso, que seja capaz de dizer assim, eu errei, desculpa pessoal, eu errei, vou voltar de novo, eu vou fazer as coisas corretas. Mas o problema é que muita gente tem um coração tão duro, que é incapaz de pedir perdão, é incapaz de dizer, olha, eu errei, vou voltar, me perdoe pessoal, caminhamos por um caminho errado, culpa minha, mas dê-me mais uma chance para a gente caminhar para o caminho correto. Esse é o texto. Então, quando a gente olha para a palavra, quando Moisés disse, eu sou o que sou, era para que Moisés entendesse que o povo de Israel precisava de todas as coisas, e todas as coisas que ele precisava, estava diante dele, que era o próprio Deus. Davi entende isso claramente quando ele diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas o texto não é nada me faltará em termos de ouro e prata, vinho, vestes, pessoas, não. O Senhor é que não me faltará. É Ele que não me faltará. Vai me faltar qualquer coisa. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar amigos, pode me faltar família, pode me faltar filhos, pode me faltar marido, pode me faltar esposa, pode me faltar trabalho, pode me faltar qualquer coisa, mas eu quero te dizer que eu, o Senhor, estarei contigo. Durante todo o tempo da tua vida, mas o que me adianta um Deus comigo se tudo me falta? Porque tudo que a gente precisa é dele, irmãos. Ele está. E a gente vai entender que a gente não vive dessas coisas, irmãos. Elas são boas, mas elas são complementares. Nossa vida precisa de um Deus forte e poderoso em nós, dentro de nós, como companhia. Fale isso para Jó quando ele passou na provação. Não, mas faltou. A Bíblia diz, nada me faltarei nada. Então não é nada. Paulo falou muito claramente com Cristo, já no Novo Testamento, dizendo assim mesmo, posso todas as coisas naquele que... Porque ele pode todas as coisas, mas antes que ele falasse isso, sei muito bem ter muito fartura quando padecer. Eu sei, então ele não está livre, irmão, das coisas, vamos dizer, entre aspas, ruins dessa vida, dos reversos dessa vida. Mas uma coisa ele sabia, Deus estava com ele o tempo todo, nunca lhe faltou a sua pessoa. Nunca. E aqui, só antes que o senhor fale uma coisa. A gente conhece pessoas cristãs, irmãs, verdadeiramente cristãs, que caminham com Deus, que vivem com Deus, mas em um determinado momento da sua vida sente uma tristeza tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ela não reconhece Deus que está do lado dela. E eu digo com tristeza, tem pastores assim, e que tiraram sua própria vida, não conseguiram ver que Deus estava com ele. A tristeza foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele não conseguiu ver que Deus estava com ele. E aí eu faço uma pergunta, nessas situações, grande parte desses pastores, ou desses homens, dessas mulheres, que viram isso, tentaram tirar sua vida, eles tinham casa, tinham comida, tinham sustento, estava tudo direitinho aos olhos dos homens, mas isso não satisfez as suas vidas, trouxe ainda tristeza e dor e sentimento. Tendo tudo, estava faltando tudo. Sim, eu entendo disso. Não, eu entendo isso. Basta. Basta. É por isso que a gente vive uma vida de quê? Mas por que a gente age assim? Por que a senhora age assim? E eu creio é o quê? Fé. É exatamente nesse ponto, é isso que eu estou querendo dizer.
você não faz alterações nas nossas vidas. Toda a nossa vida está baseada em fé, irmãos, em uma crença, porque quando eu digo que Deus está conosco, eu não estou vendo, eu posso dizer, essa planta está conosco, eu toco nela e todo mundo vê, está realmente conosco, está no nosso meio, mas eu não posso apontar isso para Deus, irmãos. Eu não posso pegar e dizer, olha, isso aqui é o Senhor nosso Deus. Não é. Não tem como eu colocar uma coisa concreta para te mostrar. O que eu posso fazer é que você acredite nas palavras que ele disse, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ou você acredita nisso, que sua presença está com você, ou acabou. Na nossa vida, irmão, não é uma associação, isso não é um clube em que a gente está reunido para tocar um tambor, para fazer isso. Não, a gente vive em torno da palavra que ele falou para nós, para que nós pudéssemos acreditar nela, por fé. Por fé. Não tem nada para provar. A religião cristã a gente pode imaginar, e eu sei que tem muitos homens de Deus, irmãos, de Deus verdadeiros, que tentam de todas as formas provar que Deus existe, mas eles estão errados, porque não se prova que Deus existe. Eu só posso provar que o celular existe quando eu coloco o celular na tua frente. Acabou ou não acabou? Tu pode imaginar, não, mas é o celular, pode colocar. O que é que o celular faz? Ele liga, ele recebe a chamada, tu vê uma... Está provado. Se não quiser acreditar, é problema teu, de ignorante. Mas eu não posso fazer isso e pegar Deus e dizer assim mesmo, está aqui. Não que seja um objeto, está aqui, eu estou pegando Deus, estou trazendo para ti. Não consigo fazer isso, irmãos. Não pode, não tem jeito. Ou você vive pela fé ou você não vive. Embora muitos tentem fazer isso por argumentações tipo que olha para a natureza, há um Criador que criou todas as coisas. É verdade, mas isso não prova. Não prova, porque eu vou ter que acreditar que verdadeiramente aquilo que está ali não existiu do nada, veio da parte de Deus. No final das contas, tudo é baseado na fé para nós. Não é uma associação. Não é uma questão de dar entregar dízimos e ofertas. Nada a ver isso. Tudo é por fé, irmão. Tudo é por fé. A igreja cristã é baseada em uma fé clara. E a fé clara está baseada nas escrituras que ele nos deu. Você tem que acreditar naquilo que ele falou. Se não acreditou, pega a mala, vai embora, vai fazer qualquer outra coisa. Vai ser melhor para a sua vida. Vai ser literalmente melhor. Porque se você quiser viver o Evangelho da forma como ele é, você olha as Escrituras e obedece as Escrituras por fé. Simplesmente assim. Acabou para nós. E vou dizer mesmo, irmão, quando Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, ele vai estar presente verdadeiramente. Ele pode te trazer grandes privilégios, grandes coisas, grandes bênçãos, mas também ele pode produzir para você grandes torturas, grandes sofrimentos. Basta que aos olhos dos homens que olham você, a sua vida toda de sofrimento, diz, que isso, eu quero esse Deus para a minha vida, eu quero ter uma vida como... Eu já ouvi isso de uma delegada, irmãos. Acho tão bonita a fé dos cristãos, tão bonito os irmãos cantando e louvando. Eu gosto de louvar, mas quando eu olho os irmãos assim, passando por cada tribulação, não dá não, né? Eu ouvi, irmãos. Fala. É isso que eu quero mostrar para vocês. Está presente. Porque se ele não basta, nada vai bastar, irmãos. Se o Senhor não bastar, não basta mais nada para nós, irmãos. Pode ter certeza, não vai te bastar nada. Tu pode ganhar muito dinheiro, tu pode ser rica, pode ser famosa, pode ter grandes, vamos dizer assim, status do mundo, dizendo assim, meu irmão, olha, publicou tanto isso, é uma escritura fenomenal, é isso, ganhou. No final das contas, teu coração vai estar vazio e triste. Esse é o problema nosso.
Mas o mundo quer levar a gente a acreditar que a gente tem todas essas coisas, nos basta. E todos que caírem, irmão, como eu falei, não bastou. Nunca vai bastar. Nunca, irmãos. Porque Salomão, em sua sabedoria,
Deus, a palavra Senhor aparece, é quando ele é um senhor de escravos. A gente consegue ver muito isso em filmes, não muito agora nos nossos dias, mas nos filmes a maioria das vezes assim, sempre quando era um escravocrata, que tinha muitos escravos, eles diziam que ele era um senhor de escravos, um dono. Mas existe um terceiro significado nas Sagradas Escrituras também, sobre quando se aparece essa palavra, que no texto grego chama-se Kyrios. E esse nome, ou esse nome chamado Senhor, tem um terceiro significado, e o significado é um soberano sobre todos os reinos da terra. Então, quando a Escritura Sagrada começou a apontar e dizer exatamente que Cristo é o Senhor, ele estava dando, primeiro, algumas pessoas se apresentavam e falavam que Cristo era o Senhor, ou no caso Jesus era o Senhor, para dizer uma coisa. E o que é que eles diziam? Senhor como respeito. Achava que era um igual a ele. Ou como se diz para Maria aqui. Maria não é, ela é jovem, tem carinha de bebê, né? Tudo bem, mas não é mais menina. Por quê? Porque é uma mulher, ela é casada e tem filhos. Então, é inaceitável que se diga para ela que ela é uma jovem. Ela é uma senhora. Para que ela entenda que ela está num outro nível, um outro status social. Porque se considerarem ela apenas como uma jovem, ou nos nossos dias, adolescente ainda, ela tem a ideia de que, como é um adolescente, eu ainda faço coisas de adolescente. Não, 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 não. Você não é mais adolescente, você passou desse momento de adolescência, sabe por quê? Porque você casou e teve filhos. Acabou o teu estado de adolescência. Mas eu ainda vi. Não interessa, corre e amadurece, porque tu não é mais uma adolescente. Mas eu estou com uma mentalidade. Não importa, corre, porque é agora a hora de tu crescer, porque era para te ter crescido antes de tu casar e ter filho. Entrou e casou e teve filho, não importa, teu corpo ajeitou, mas a tua cabeça ainda não ajeitou, mas tem que ajeitar. Esse é um grande conflito na mente de uma... Quantos anos tem, Maria? 22? 19. Olha, eu chutei para alto, mas muito longe. 19. No nosso texto, ela está dentro do eco, irmão. Tu não tem conflito disso? De ser esposa, de ser mulher e ainda ter pensamentos de adolescente? O que aí tu acha? Tu acha que tu não tens? Querer se comportar como um adolescente, como se não tivesse nem filho, nem marido, só pai e mãe? É ou não é? Tá certo? Me diz. Tá certo tu pensar assim? Não. Por isso tu entras num conflito. Pô, eu não queria tudo isso. Podia ser como a Isis. Só está estudando, trabalhando, está de boa. Mas a Isis pensa, poxa, eu queria tanto me casar. Estou mentindo? Cara, a gente começa a entrar em conflito, irmão, sério, porque a gente não quer viver onde está o nosso estado, a gente quer viver outro estado, e o outro estado que a gente quer viver, a outra pessoa quer viver o nosso estado. Que loucura é essa? A gente nunca está satisfeito, irmãos. Enquanto tu é solteira, vive tua solteirice, irmão, e extravasa nessa tua solteirice, porque na hora que tu casar, acabou tua solteirice. Vão ter responsabilidades que você não quer entender que vai ter. Ela cuida da Ayla, não cuida? Cuida bem, não cuida? É filha dela? É filha dela? Eu gosto muito da Ayla, eu cuido dela, posso até limpar, lavar, dar banho. Mas ela não é mãe. Para ela tudo se torna mais leve cuidar da Ayla. Não, isso acontece, eu não estou falando de gente de fora da igreja, ela aqui, está aqui. Eu não estou chutando de gente de fora, eu estou dando aqui o presente. O que eu quero mostrar para nós, irmãos, é que muitas vezes a gente não se comporta exatamente como deveria ser. Então, quando uma pessoa se apresentou para Cristo, ele achou que ele era igual a ele. E nunca foi. Outros pensaram que Cristo ele nunca teve, irmão, nenhum escravo. E nunca terá. Não no sentido que as pessoas imaginam. Mas quando Cristo veio, ele veio resgatar escravos. Comprar escravos. Escravos vendidos para o pecado, que não tinham condições de fazer coisa alguma, exatamente desses comportamentos.
Aham. Mas aí quando uma mocinha dessa chega perto da senhora, diz, puxa, eu vou ficar nesse grupo só de velho? Porque ela imaginou que velhice é uma coisa ruim. Ela imagina, na cabeça dela, o mundo colocou isso na cabeça de todos os jovens, que ser velho é coisa ruim. É ruim. O mundo colocou isso. É por isso que ela não quer aceitar ser jovem. Não quer aceitar ir num grupo de mulheres maduras. E se diverte. Não tem nem... Ah, bom, essas brincadeiras, não acredito. É como um adolescente querer entrar num grupo de criança para ser como uma criança. Ela olha e diz, tem que ficar com esse pessoal. Mas que coisa. Não briga muito com a Cora, porque ela acha que tu é uma criança. É ou não é? Aí eu disse, tu tá ficando doido? Ah, para com isso. Aí ela se condói e vai brincar um pouquinho com a Cora. Mas tá bom, Cora, já tá bom, já deu demais já por hoje. Já chegou. É assim. O que eu estou dizendo é que quando a gente vai para Cristo, muitas vezes a gente entende e interpreta de maneira errada, coloca posições erradas que ele nunca esteve. E aqui no texto há uma coisa interessante. Quando a igreja declarou que Jesus era o Senhor, ele era o soberano. Só que ele estava dentro de um contexto extremamente diferente do nosso contexto. Vocês conhecem a Igreja Universal? Não conhecem, né? Qual é o slogan da Igreja Universal? Quem sabe? Jesus Cristo é o Senhor. Acabou. Aí você diz, oh, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Realmente Jesus é maravilhoso. Jesus é o Senhor. Mas sabe que no tempo de Jesus dizer isso era pena de morte? O único que podia ser declarado como Senhor soberano sobre tudo e todos, sabe quem era? Era o César, o imperador romano. Todas as religiões do mundo, debaixo do Império Romano, todo mundo tinha que adorar César e declarar que ele era senhor de tudo e de todos. Porque de fato ele era o soberano, imperador, humanamente falando, ele era o grande. A vida e a morte estavam só olhando no polegar dele, para cima ou para baixo. Acabava. Não tinha questão, não tinha nada. Pá! E todas as religiões do mundo, todos, da quem o Império Romano estabeleceu e estava sobre o seu território, todo mundo devia obediência a Roma e aos seus deuses, principalmente ao imperador, que era chamado o culto do imperador. Pois muito bem, a igreja cristã, quando se levantou, ela se levantou sabendo de uma coisa, que Cristo, ele era Senhor dos céus e da terra. Ninguém, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Então, quando eu, cristão, começava a declarar que Jesus era o Senhor, aí o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, diz assim, ninguém pode dizer que Cristo é Senhor se não for pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Mas como? Se todo mundo fala que Jesus é o Senhor, e tem até o slogan na frase lá da Igreja Universal, dizendo que Jesus é o Senhor e está tudo certo, como é só pelo Espírito do Senhor? Porque no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu isso, fazer uma declaração dessa incorria em você pena de morte. A igreja cristã foi perseguida muito pelo Império Romano e foram muitos mortos, muitos irmãos, porque eles se recusavam a dizer que o César é Senhor. Jesus, eu posso dizer tudo para César. Eu posso pagar meus impostos, eu posso tratar, posso fazer aquilo, tudo de baixo. Eu posso dar a César o que é de César. Mas eu só posso dar a Deus o que é de Deus. E quem é Deus? Jesus. Então Jesus é o Senhor. Essa declaração colocava a tua cabeça a prêmio. E então César lhe dava uma oportunidade. Você reconsidera isso e passa a dizer que eu sou o Senhor e você está livre. Disse, só Jesus é o Senhor. Decapitação, queima, entrega aos leões e assim ia. Quando a gente fala assim, quando o Espírito diz, quando o apóstolo Paulo diz que ninguém vai falar que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito, significa dizer que só o Espírito era capaz de sustentar uma convicção tão firme, a ponto da pessoa morrer por causa dessa convicção. Só precisava mudar. Na tua testa. É só dizer, César é o Senhor. Pode falar. E tu vai sair livre. Humanamente falando, a gente diria, César é o Senhor. E embora.
Mas se o Espírito está nele e realmente ele viveu uma nova vida, ele vai dizer, só Jesus é o Senhor. Aí acabou a vida dele. Acabou, irmão, não tem mais nada. Então, quando nós estamos estudando as Escrituras Sagradas, e quando a gente começa a declarar os nomes de Deus, a gente tem que entender o valor desse nome, o poder que há nesse nome, a vida que há nesse nome, a manifestação desse nome. Quando Cristo está dizendo que Ele é Senhor, não é um nomezinho qualquer. Ele conquistou isso. Abra comigo sua Bíblia. Bíblia, livro de Efésios. Acho que é o capítulo número 3. Acho que é o 4, talvez. Não, Filipenses, desculpa. Filipenses 2. Agora sim. Eu vou encerrar com esse texto. Diz assim. Filipenses, desculpa, não falei. Capítulo 2. Filipenses 2. Verso 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento esteve em Cristo Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, ele conquistou esse status. Ao morrer e ressuscitar, ele conquistou o status. E o status de vencer a morte, o pecado, o diabo e este mundo. Ele conquistou, e quando ele se assentou à destra de Deus, Deus o declarou como rei, como Senhor de todo o universo. E quando, só no final, quando ele retornar e todos os inimigos estiverem sujeitos, ele passará o reino para a mão do Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Então, quando a gente estuda o texto, a gente tem que entender claramente essa ideia de Cristo ser o Senhor. E que não há possibilidade da gente dizer que Jesus é Senhor quando nós não obedecemos a sua palavra. Não há possibilidade. Isso é uma incoerência. E o que é uma incoerência? É você dizer uma coisa e fazer outra. Você declarar que Ele é Senhor de tudo, mas você não está submisso a Ele. Isso é incoerente. Como eu posso chamar Jesus é o meu Senhor se eu não lhe obedeço? Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Senhor, mas não meu. Por isso eu posso dizer o pronome. Aí tudo bem, você está coerente, você está dizendo que o Senhor é Senhor deles, mas não seu. Mas quando eu digo Ele é o meu Senhor, é incoerente eu dizer que Cristo é o meu Senhor quando eu não lhe obedeço. Oremos. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos nesta manhã pela tua rica e maravilhosa graça de nos conceder que nós, resgatados do pecado, deste mundo tenebroso, pudéssemos servir ao Senhor em novidade de vida. E clamamos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ajuste os nossos comportamentos e os nossos entendimentos, que o nosso coração possa
aquietar-se, Senhor, diante do teu senhorio, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós em cada momento de nossas vidas, porque o Senhor sempre tem estado com cada um de nós. Pedimos a tua bênção nesta manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora é... Tá, vocês estão muito escondidos. Vem mais pra cá.